Oi, tudo bom? Hoje o Sobre Política traz um assunto presente no nosso dia a dia e também essencial para a economia do país: a produção rural. Pois é, afinal de contas, a produção rural é a base dos alimentos que consumimos. E no programa de hoje vamos falar sobre os desafios para a produção rural aqui em São José e um pouquinho do perfil dos produtores. No estúdio receberemos um agricultor para explicar para a gente a realidade do setor e o que vem por aí. E nas ruas, hein? Será que a população tem o hábito de consumir alimentos mais naturais? E ainda os desafios para o futuro. O que pode mudar e quais são as tendências desse setor? Tudo isso a partir de agora no Sobre Política. Agricultura, pecuária, silvicultura, quando se trata de produção rural, o assunto é muito amplo. Vai desde a criação de animais, passa pelo extrativismo, chega ao cultivo de plantas, mas essas práticas exigem técnicas diferentes de acordo com a região, por causa das variações de clima, solo e até mesmo econômicas. Para a gente começar, então, vamos entender um pouco do perfil do produtor rural aqui em São José dos Campos. A nossa equipe esteve numa fazenda na região norte da cidade, onde se produz silagem de milho e ainda cria-se bois e cavalos. Uma área verde a perder de vista, o rebanho no pasto, plantações. Dá para perceber que estamos na zona rural. Viemos até a fazenda Santa Cruz, localizada na zona norte de São José. Aqui é produzido silagem de milho, um tipo de alimento para gado. Seu Dimas, produtor rural, é quem cuida dos negócios da família. Nós fazemos o silo para o gado, o gado, o que a gente tem para a produção nossa do gado e o que sobra a gente vende. O pequeno produtor rural também trabalha com comercialização de gado para corte. Por ano, são vendidos cerca de 100 animais. Então a gente cria os bezerros e daí esses bezerros são vendidos no fim do ano. Vende uns 100 bezerros por ano. Aqui na fazenda Santa Cruz são plantados 50 hectares de milho e são produzidos 800 mil quilos de silagem para alimentação de bois da fazenda e também de clientes. Já nessa outra fazenda são produzidos mais de 30 mil quilos de cogumelos por ano, entre comestíveis e medicinais. E boa parte da produção é comercializada para o mercado internacional e o principal destino é o Japão. Tecnicamente, a gente tem condições de produzir várias espécies. Mas hoje nós estamos concentrados em algumas espécies comerciais, como o champignon, shiitake, shimeji, esses cogumelos mais comerciais. Mas o nosso forte é o cogumelo medicinal, o cogumelo Agaricus blazei, que é um cogumelo muito comercializado no mercado internacional. A gente faz exportação. Carlos se considera um tipo mais moderno de produtor rural. Ele ultrapassa as barreiras da cerca da ecofazenda através da internet. Nas redes sociais, são divulgados os produtos feitos à base de cogumelo, como cápsulas, chás e farinha, além de promover o ecoturismo rural, recebendo visitantes na fazenda, que é referência nacional na fungicultura. Nós não estamos contando hoje mais com a produção só da fazenda. Hoje, por exemplo, eu compro a produção de produtores. Então eu fomento a produção entre os produtores, a gente dá treinamento, capacitação e a gente compra a produção. Então a gente está criando empresas, produtores, empresas, né? E cada uma dessas empresas, eles geram investimento, renda, mão de obra, emprego. Esse é o trabalho que a gente faz hoje. De acordo com dados da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, existem cerca de 1.000 produtores rurais em várias regiões da cidade, com predominância na Zona Norte. A principal atividade é a pecuária leiteira extensiva, seguida pela produção hortifruti granjeira. Na Câmara Municipal, a Frente Parlamentar de Apoio ao Agronegócio foi criada para auxiliar os produtores rurais e pensar políticas públicas para o setor. Dentro dessa frente é discutido
né? Projetos de leis, ideias, indicações, que nós até trazemos o produtor rural na Câmara para que ele traga a sugestão, né, para que ele nos oriente também o que é o melhor para o produtor rural, né, para a região rural da nossa cidade, e a gente, através dessa conversa, desse diálogo, dando a oportunidade do munícipe nos trazer essas ideias, nós elaboramos projetos de leis que venham ali somar para esse segmento. É importante que às vezes um produtor rural venha para uma reunião da frente, traga as suas dificuldades para que a frente parlamentar encaminhe para o Poder Executivo os anseios que tem o produtor rural. Então a frente é um braço, é um apoio para que o produtor rural seja ouvido junto ao Poder Público Municipal. Além do apoio da Câmara, em São José, o Ponto Rural oferece orientações aos produtores. E seu Dimas já recebeu auxílio do programa. Isso foi muito bom para nós, né? Que veio aqui para organizar, por exemplo, os documentos de terra, que estava tudo sem documento. Hoje está fácil para organizar e não tem custo nenhum para fazer isso através do Ponto Rural, né? Vacinação do gado, é tudo por conta deles. Iniciativas como essas são importantes, mas para o produtor de cogumelos ainda é preciso mais investimento no setor, principalmente na infraestrutura do campo, com melhores estradas, energia elétrica e rede de internet. Eletrificação. As estradas têm que estar em ordem, né? E a internet. Então, o poder público não precisa fazer tudo, mas ele precisa gerar essa infraestrutura para que os empreendedores possam vir e fazer. Aproximadamente 70% do território joseense corresponde à zona rural. Investir em políticas públicas que incentivem cada vez mais os pequenos e grandes produtores é essencial para o desenvolvimento do município. Acho que o diálogo é que constrói essa ponte, né, até o produtor rural, ouvindo, trazendo eles para perto, para que a gente possa entender o que é melhor para o segmento rural. Acho que é importantíssimo a gente ter todo o apoio para que o homem do campo continue a produzir, para que o alimento chegue na nossa cidade. Dani, é interessante pensar, entender que o Brasil tem várias realidades diferentes, econômicas e também de produção rural. E claro que isso se reflete também, como a gente viu, no perfil do produtor, né? Para produzir aqui, o que ele tem que pensar, o que ele tem que se preocupar, a gente vê que é algo complexo e amplo também, né? São muitas as coisas, né? E eu acho que é importante a gente reforçar aqui a questão dos incentivos, principalmente para aqueles pequenos produtores, né? Que estão ali na base e que sem eles, né, a gente sabe que a economia, né, toda a sociedade desanda. A gente está falando ali da alimentação, né, a nossa base para a sobrevivência. Tudo depende da participação deles também no processo, sem né? dúvida. Bom, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Sobre Política está de volta. Estamos de volta com o Sobre Política, hoje falando a respeito da produção rural na cidade. Mais uma vez, né, Dani? São José é uma cidade em que a maior parte do território é rural, passa aí dos 60%, e isso, claro, colabora para a economia do município e de alguma forma também para o nosso cotidiano. É isso, então vamos aprender um pouquinho, porque a gente recebe agora o produtor rural Valdir Martins. Seja muito bem-vindo, Valdir. Opa, bom dia. Obrigado pelo convite aí, né, de participar e falar da agricultura, né, é um desafio nesse momento, né, falar de agricultura familiar, né, que a gente vive num aquecimento global. Vou trazer um pouco do meu trabalho que eu faço com o sistema agroflorestal, que eu acho que é muito importante para o município de São José, né, o município de São José é tão pujante assim de território, né, e pegar a maioria do território nosso está na zona rural, e como que a gente faz para essa agricultura familiar que está nesse território, né, ter um sistema de produção mais equilibrado, um sistema de produção que seja mais inteligente desse que a gente está praticando hoje no planeta. E Valdir, a gente tem muita diversidade no Brasil, aqui em São José também, né, Marvin?
só que a gente precisa cuidar do que a gente tem, né? Então, por isso é importante o investimento em políticas públicas, pesquisas também, aliar a educação Sem sempre é a dúvida. base de tudo, né? Para que a gente consiga aí progredir em muitas áreas. É importante estar alinhado, né, Valdir? Isso é muito importante, né? Eu acho que nós, enquanto sociedade brasileira, temos que fazer um debate com o poder público, né? Tem que ter política pública voltada para a agricultura familiar. Se a gente vê os dados, né, que a maioria da nossa alimentação hoje que está nas feiras, que está nos mercados, são produzidos pela agricultura familiar. Então, a gente tem que ter um projeto para a agricultura familiar, né, que seja um projeto de pesquisa, que seja um projeto de trazer tecnologia. Hoje, a tecnologia que a gente tem é para produção em larga escala, a gente precisa de um outro tipo de tecnologia que vai voltado para a agricultura familiar. E trabalhar com a diversidade maior de planta que a gente tem, né? Se a gente for ver a nossa alimentação, a grande maioria da nossa alimentação hoje no Brasil é produzida pelas plantas que são exóticas, não são nenhum dos biomas brasileiros. A gente tem 6 biomas brasileiros, né? E tem uma diversidade grande de planta que a gente podia estar nas nossas mesas no dia a dia. Tem uma diversidade grande de fruta, de raízes, de legumes, de folha que a gente podia consumir no dia a dia e buscar um sistema mais inteligente de produção, não esse sistema que a gente pratica hoje no planeta. Valdir, pensando nisso que você falou, desse distanciamento entre o que é produzido e os biomas, isso aí é o reflexo de uma produção, um desenvolvimento voltado para o consumo econômico? Por que isso acontece dessa forma? Então, hoje a agricultura nossa é uma agricultura baseada na produção dos insumos, né? Sim. Então, a agricultura produzida à base dos insumos, né? Então, tem o solo como a base, né? A gente tem que ter uma agricultura que ela seja uma agricultura mais equilibrada, que é uma agricultura que não cria grandes impactos, né? A gente vê os especialistas falando que 60% dos impactos que é criado hoje no planeta é feito pela agricultura. Então, a gente dissolve montanha para fazer agricultura, a gente dissolve as florestas, né, para fazer montanha, e a gente tem uma diversidade grande de plantas que era a base da nossa alimentação, né? A base da nossa alimentação tinha 5.000 plantas, que era a base da nossa alimentação. Hoje já está reduzindo em 9 plantas. Por que a gente precisa de desmatar tanto? Por que a gente precisa de matar tanto dessa forma que a gente vem matando o solo, né? Então, ver um solo vivo, né? A gente tem um solo só como uma base para pôr os fertilizantes. Por que a gente não tem uma agricultura mais inteligente, né? E trabalha com essa diversidade? E a nossa alimentação hoje, a nossa produção de comida hoje, é feita pela agricultura familiar, né? E essa feita pelo agronegócio. O agronegócio hoje está pensando só nas commodities, nas grandes exportações, e a produção que é feita para produzir ração para animal, né? Será que a gente precisa produzir tanto em larga escala, produzir ração para animal? Será que a gente não podia ser mais inteligente, pensar na sociedade como um todo? E justamente por causa disso, a gente foi ouvir a população. O pessoal já sabe, aqui no Sobre Política a gente traz a opinião das pessoas. Fomos à feira justamente para saber como que por que as pessoas primeiro escolhem a feira e como que elas enxergam hoje a produção rural em si. Vamos conferir? Por que a senhora prefere fazer compras nas feiras do que nos supermercados? Bom, sem dúvida a gente tem que prestigiar a agricultura sustentável, para termos um meio ambiente sustentável. E, ao mesmo tempo, prestigiar a força de trabalho dos feirantes que trabalham em economia familiar. E nós necessitamos desses trabalhadores porque eles nos ajudam no cultivo de coisas naturais, né? Produtos naturais. E o meio ambiente precisa dessas pessoas que sempre vão zelar pela sustentabilidade e a qualidade. Porque eu acho que na feira os produtos são mais frescos e tem mais variedade também. Você encontra coisas que você não encontra no supermercado. Bom, eu acho que na feira a gente encontra as coisas mais fresquinhas e a gente tem a opção de conseguir produtos orgânicos, né? Que eu acho que é o mais interessante. Hoje em dia a gente, vamos dizer assim, consumir de agricultura familiar, agricultura orgânica que não agride o meio ambiente, não só pelo meio ambiente, mas pela nossa saúde, né? Então eu morei muito tempo em Santo Antônio do Pinhal, né? Lá na Mantiqueira, e lá a gente tinha um grupo que valorizava muito isso, né? A produção orgânica, a produção familiar. A experiência de estar na feira, o cheiro, todo o aspecto sensorial e os produtos frescos, né? Conversa com os feirantes, é uma experiência. Você falou de conversar com os feirantes, você acha que é importante a cidade dar mais valorização à agricultura familiar, à importância do trabalho orgânico? Sim, sem dúvida. Isso estimula a microeconomia e faz o dinheiro girar para quem mais precisa. Qual é a importância de preservar essa cultura, esse espaço para as feiras locais? Olha, eu acho muito importante porque a família já está acostumada a
quer fazer algo diferente num dia de semana, a Feira Livre é o ambiente mais agradável que tem para as crianças, para os idosos. Então, o espaço da feira é um espaço muito importante. Eu fiz feira em São José, né? Fiz feira no Santana, depois articulei com o Poder Público em São José e a gente fez a feira do Vicentino Aranha, que era uma feira de produtor, né? Para trazer um pouco da agricultura familiar, trazer a agricultura na região, estimular a agricultura, né? Essas políticas são muito interessantes para estimular. Às vezes o cara tem uma propriedade e não sabe como gerar uma renda, né? Então, você pode ter um espaço ali, produzir uma parte dos alimentos e vender nessas feiras. Então, a feira é um produto, um espaço muito importante que as pessoas também têm uma relação direta com os alimentos, né? A gente era uma questão cultural no Brasil e a gente perdeu isso rapidamente, né? Que era uma relação que a gente tinha. Então, nossa parte religiosa, nossa parte afetiva com os alimentos, então tudo que a gente ia fazer, a gente estava em torno dos alimentos. E a gente perdeu isso. Então, é um resgate que a gente faz. Quando a gente vai para a feira, a gente leva a família, né? Então leva os filhos, leva os netos, e é uma forma também de as pessoas terem um contato direto com os alimentos, saber de que forma que é produzido, de que forma que esses alimentos... O que acontece, né? Como que ele chegou até ali, né, Sim, Dani? e que a gente não se perca, né? Porque hoje a gente vê, principalmente nas novas gerações, né? Não tem muito isso. Valdir, tem um projeto muito legal, né? Que você faz parte também, que é o CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Fala aqui pra gente como que funciona de fato, né? Como que isso chega até as famílias, a importância disso. Então, eu tenho desenvolvido aqui na região do Vale do Paraíba, né, que são o Sistema Agroflorestal, e o Sistema Agroflorestal ele trabalha com os produtos orgânicos certificados, né, então a gente trabalha dentro do sistema, e aí eu trabalho com vários projetos, né, eu vou falar um deles, né, eu trabalho também com consultoria, trabalho em escola, desenvolvo projeto com criança em escola, então estou tocando as escolas com as hortas, né, para as crianças terem contato com esse alimento produzido orgânico. E lá no sítio ecológico a gente faz um tipo de comercialização que a gente faz, né, que é o CSA, que é a Comunidade Sustenta a Agricultura. Então a gente tem um grupo de pessoas em São José que paga mensalmente e a gente produz esse alimento e ele vai consumir um alimento mais fresco, vai saber a origem desses alimentos. E também esses consumidores, né, que a gente chamado no CSA de coagricultor, ele vai ter uma participação junto com o produtor, então vai ajudar a planejar a produção, ele também vai colher esses produtos, vai conhecer como que é produzido no sistema agroflorestal e ele não vai ficar preso só à cesta de produto, ele também vai conhecer toda essa parte ambiental, né, que é a importância do sistema agroflorestal, que ele vai além de produzir alimentos saudáveis, né, ele vai toda essa questão ambiental, né, a questão de produção de água, a questão de produção de ar, de oxigênio, né, hoje você vê que a cidade cada vez mais poluída, né, então a gente está próximo de São José dos Campos, né, a gente tem 30 mil árvores plantadas no sistema agroflorestal e é um pulmão de São José, como que ele também pode beneficiar disso, né, de sair daqui dos grandes centros e ir lá respirar um ar mais puro e até mesmo trazer para São José e debater com o município, né, debater com as políticas públicas, falar assim, é importante que a gente tenha esses pulmões em torno de São José, então para toda essa poluição, né, que é produzida pelos carros que a gente tem, a gente quer andar de carro no dia a dia, né, e aí produz os gases, cada vez vai poluindo o meio ambiente e o sistema agroflorestal está aí para ajudar. Então as árvores vai estar, enquanto a gente está pensando nos bitcoins, né, as árvores estão lá fazendo a foto, assim, tirando todo esse carbono que está na atmosfera e levando aí, fixando no sol, né, e ajudando que a sociedade cada vez mais tenha um ar mais puro para respirar e não ter tantos problemas de saúde que a gente vê hoje na sociedade. Perfeito. Valdir, obrigado pela sua presença aqui no Sobre Política, muito enriquecedora a conversa e já fica o convite para uma próxima entrevista também. Eu que agradeço pelo espaço, né? Eu acho que é muito importante a gente falar um pouco desse tipo de agricultura que é hoje feita no Brasil, né? E ela está se desenvolvendo no mundo todo, né? Então a gente tem um contato e a gente vê cada vez mais vai crescendo essa necessidade. A gente tem um outro tipo de agricultura que não cria tanto impacto no meio ambiente igual a gente vem criando com esse modelo de produção que a gente tem no planeta hoje. Então como que a gente faz para reduzir isso, né? O sistema agroflorestal é uma alternativa que a gente vem apresentando para a sociedade, que é um sistema mais equilibrado, mais inteligente que a gente pode desenvolver hoje no planeta. Perfeito. É isso, as saídas, né, Marvin? Há alternativas por aí, a gente precisa explorar. Interessante. Obrigada, pensar em nós também, né? Eu, você, todas as pessoas, como o Valdir disse, como coprodutores, né? Coagricultores, como parte do processo também, não só como consumidores. É isso. Bom, gente, a gente ainda vai discutir bastante esse assunto, mas chegou a hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política e a gente já volta. De volta com o Sobre Política. Olha só, desde 2022, São José passou a integrar o Corredor de Inovação Agropecuária do Estado de São Paulo. O objetivo é estimular ações integradas para o desenvolvimento do agronegócio. E a ideia do corredor, gente, de inovação é promover o desenvolvimento da região com foco, Marvin, na conexão dos ambientes de inovação
integrando instituições de pesquisa, universidade e startups. O projeto mostra como o poder público e a iniciativa privada procuram formas de otimizar o desenvolvimento do agro. Exatamente. Por aqui, outro sinal desse protagonismo do agronegócio é o Agropolo Vale, uma frente de trabalho criada pelo Parque de Inovação Tecnológica. O espaço foi pensado justamente para ajudar empresas que desenvolvem soluções voltadas para esse setor. E nós ouvimos um especialista para entender melhor ali as vantagens de projetos como esses. Sabemos que até 2050 nós vamos ter aí mais de 10 bilhões de bocas para alimentar no mundo. E o nosso papel é fazer com que a tecnologia esteja acessível para o nosso agronegócio também, né? Então, quando você pensa aí em agricultura de precisão, para ela se tornar, né, para o produtor produzir com mais eficiência, com mais eficácia, ter mais produtividade, hoje a gente tem empresas que fazem todo um trabalho de imagens satelitais que proporciona para que as empresas hoje, os nossos produtores, eles tenham acesso a essas imagens, tenham acesso a dados para tomadas de decisão. A gente tem hoje empresas que utilizam da inteligência artificial aplicada de forma correta no agro, ou seja, fazer com que a inteligência artificial ela também seja reconhecida dentro da porteira, não só antes como depois da porteira. A gente tem empresas hoje de visão computacional que possibilita, através de sensores, a formulação de dados para que esses produtores, para que as empresas de todos os elos de uma cadeia produtiva do agro tomem melhores decisões e ganhem mais dinheiro, né? Aumente a sua produtividade, reduzindo seus custos, mas também que possibilite aí um aumento de renda. Muito bom, mais uma forma da gente entender, perceber aí a produção rural no nosso dia a dia, né, Dani? É isso, sem dúvidas. Olha só, São José tem vocação rural, mas será que estamos preparados para toda essa demanda? Qual o papel das políticas públicas e como manter a competitividade mesmo sendo pequeno? Desafio, né? O dia do Flávio começa cedo, na roça. Ele cultiva alface, escarola, morango, flores, mas o carro-chefe é a mandioca, 50 toneladas por ano. Tudo é colhido sob demanda e vai direto para o consumidor. Flávio é um dos 700 produtores ativos de São José dos Campos. Eu tenho uma rotina de colher todo dia e fazer mais entregas todo dia no estabelecimento. Conforme eles fazem pedido, eu colho e entrego. E assim, o produto vai praticamente do dia, entendeu? A história do Flávio mostra um retrato da produção local. A maior parte é consumida aqui mesmo. O que sai da terra abastece feiras, mercados e sacolões da cidade. É um ciclo que gera renda e coloca comida fresca na mesa da população. Tem muitos produtores que vivem desse, o seu sustento, o principal sustento é o que eles produzem, né? E aí participam das feiras locais, das feiras de condomínio, e isso é importante para o município, que gira a economia local, e essas pessoas podem viver e ter o seu sustento da sua própria terra. A maioria dos produtores em São José é da agricultura familiar. Mesmo com estruturas pequenas, eles abastecem a cidade e movimentam a economia local. De acordo com o último levantamento do CAGED, o setor gerou um total de 609 empregos com carteira assinada. Mas São José também exporta. Cítricos, sucos e extratos vegetais são os principais produtos. Comparado a outros setores da economia joseense, a exportação de produtos da agricultura ainda é pequena. Conseguir vender para fora do país
é um desafio para muitos. Existe, né, essa questão de, às vezes, o produtor achar que é uma coisa muito distante, né, de fazer a exportação, mas para isso ele precisa se capacitar. Então, precisa ter assistência técnica para esse produtor, além da capacitação em gestão e o acesso a crédito também, né? O mercado internacional, ele busca por qualidade e por diferenciação. Então, assim, você precisa ter um produto certificado que vai trazer um diferencial, né? Atualmente, uma das principais barreiras enfrentadas pelos produtores é a burocracia. Pensando nisso, uma lei aprovada pela Câmara criou o Ponto Rural, um programa que oferece suporte gratuito para a regularização de terras e a formalização dos negócios. A iniciativa também abre portas para o acesso a crédito e o crescimento sustentável. Muitos desses produtores ainda não têm a terra regularizada, então a gente auxilia nesse aspecto. No segundo momento, aqueles que fazem as suas vendas criaram um CNPJ para entrar na formalidade, que com a formalidade, no futuro, eles podem ter acesso a crédito. Então o Ponto Rural tem um trabalho fundamental para que possa ajudar a regularização das terras e das suas produções, das suas vendas, e ele realmente possa atingir um nível de crescimento e poder realmente cada vez mais viver da sua propriedade. O Sebrae também apoia com capacitação. O programa Ali Rural leva técnicos ao campo e oferece suporte gratuito por um ano. A meta é melhorar a gestão, aumentar a produção e abrir caminhos para novos mercados. Esses agentes de inovação, eles vão a campo, eles fazem um atendimento direto na propriedade, todos são formados em áreas de agronegócios ou alimentos e são capacitados pelo Sebrae. Então esse programa ele dura um ano, é totalmente gratuito. O produtor sendo formalizado, ele pode se inscrever para participar no site do Sebrae. E ali, junto com esse agente de inovação, ele vai identificar os pontos de melhoria naquela propriedade e o que ele pode fazer para melhorar. Potencial em São José não falta, e para se destacar em um mercado competitivo, a qualidade do produto é a principal estratégia. O mercado é bem competitivo. Se a gente conseguir um produto melhor que os outros, sempre vai conseguir o mercado. E a minha diferença aqui é que é produto orgânico, então isso tem um plus a mais, entendeu? Bom, é interessante a gente perceber que na medida em que esse mercado cresce, está sempre crescendo, né, Dani? Vão surgindo aí novos desafios, demandas e também soluções. Sem dúvidas. E é importante que o poder público também atue nesse processo, né, Marvin? E aqui na Câmara de São José, inclusive, a gente tem uma frente parlamentar em apoio ao agronegócio, onde temas aí desse setor são amplamente discutidos. É importante para a população também, né, que queira saber mais sobre o assunto, é importante, a gente já faz o convite aqui para a população se inteirar, né? Não só os produtores rurais, então está feito aí o convite, é um trabalho de todos. Exatamente, a participação de todos é necessária, né? Bom, gente, termina por aqui o Sobre Política dessa semana. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só nos acompanhar lá pelo YouTube. O nosso canal é o youtube.com/TV Câmara SJC. Acompanhe a gente por lá e também nas redes sociais, @TV Câmara SJC. Tchau, tchau. Até mais.